Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Que alegria estarmos aqui nesta noite para adorar ao nosso Senhor, para celebrarmos a Ele e cantarmos, ouvirmos a palavra e nos alimentarmos do nosso Senhor. Estamos aqui nessa noite porque nós somos chamados pelo Senhor para buscar a Ele, para conhecer mais dele. E vamos orar agora, pedindo para que este momento de fato seja um momento de aprendizado, seja um momento de crescimento, seja um momento em que nos alimentemos da palavra do Senhor e que tudo aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas nessa noite possa ser absorvido por nossos corações e que possamos entender para crescermos. Pai querido, muito obrigado por essa noite estarmos aqui. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos chamou e graças a Ti, ó Pai, ouvimos o Teu chamado e aqui estamos. Estamos para Te buscar, para Te adorar, para Te louvar, engrandecer. O Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Que possamos fazer isso nessa noite, de corações abertos, de joelhos rendidos diante de Ti, ó Pai. Abençoe-nos, venha sobre nós e fale aos nossos corações nessa noite. Amém. Coloque-se de pé nesse lugar, vamos cantar ao Senhor e dizer que o buscamos, ó. Buscamos o Senhor, o Senhor que é tudo para nós. Quero
diz assim: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, e a nossa caminhada às vezes é bem difícil. O Senhor nos chamou para andar com Ele, e tem momentos que a coisa parece que vai desmoronar, tem momentos que aperta, mas temos um Deus que está sempre ao nosso lado. Temos um Deus que nos ajuda, que é refúgio para nós. E como temos ouvido nas palavras ministradas a nós pelo nosso pastor, a marca do crente é perseverança. É continuar, é não desistir, não deixar para trás. É não se desamparar, apesar de tudo. Mesmo quando o mundo quer falar mais alto, mesmo quando a nossa carne esbraveja dentro dos nossos corações, querendo nos dizer o que fazer ou o que não fazer. Temos que deixar tudo isso de lado e confiar no nosso Senhor, pois Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. Ele pode nos orientar, Ele pode nos guiar e Ele nos acolhe. É um Deus amoroso, é um Deus que nos abraça e que, mesmo que seja difícil de às vezes acreditar, mesmo que às vezes seja difícil de ver, de ouvir, Ele está lá. Ele está lá, sempre pronto, com suas mãos estendidas para nos ajudar. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Pra me levantar.
Senhor que nos criou e que mesmo após termos pecado, Ele novamente nos deu a vida, entregando seu Filho para nos salvar e para nos redimir. É um Deus magnífico, é um Deus poderoso e é um Deus que faz o impossível por nós. Aquilo que às vezes a gente não crê, às vezes a gente acha que não vai dar certo, Ele faz. Justamente quando buscamos, ver como a gente lembra, Ele não desampara aqueles que creem e que buscam o Senhor. Ele é o Deus impossível. Ele é o Deus impossível. Pontos e receber batalhas. Ele é o Deus capaz de vencer. Ele é o Deus capaz de nos ajudar e de fato nos estende a mão para nos salvar. Deus impossível. É impossível para mim. É impossível para você, mas não é impossível para o nosso Senhor. Nenhuma luta é impossível para o nosso Senhor. Nenhuma luta é impossível para o nosso Senhor. Acredite nisso. É difícil, não. Verdade que a gente tem que batalhar todos os dias para crer. Às vezes tudo diz que é impossível, mas Ele diz que não é. Ele é o nosso refúgio, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele faz isso por nós. Porque Ele nos dá a vida para sempre. Ele nos dá. Quando desviar, sua voz e encoraja prosseguir. Esse é o nosso Deus. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não és o sol, e o que diz sobre mim não podem se mostrar. Venha em meu favor.
tem um propósito, cada um de nós tem um objetivo que o Senhor nos deu. Nem sempre nós conhecemos, ou talvez Ele não tenha nos dado ouvido ao Senhor para descobrir de fato o que Ele quer fazer em nossas vidas. Mas caminhando, sem parar, persistindo, perseverando, a gente tem tudo para descobrir, para fazer a vontade dEle. Temos tudo porque temos Ele, aquele que chama e que capacita, que permite que você faça e cumpra a vontade dEle. A boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós, para o seu povo, para este mundo. Adoramos o Senhor, glorificamos a Ti. Ele não te chamou para ficar parados, para ficar inertes, ou só crer e não fazer mais nada. Ele tem um objetivo na vida de cada um de nós. E só caminhando para descobrir, para fazer, para colocar em prática e exercer a vontade do Senhor. Caminhando, sem nunca parar. Sem deixar as lutas nos abater. Sem deixar de acreditar que o Senhor está do nosso lado. Mesmo quando Ele faz silêncio. Mesmo quando o Senhor está em silêncio. E às vezes a gente não ouve a voz dele. E às vezes a gente não consegue enxergar o nosso Senhor. Ele está aqui do nosso lado. Agindo e preparando o caminho para que possamos caminhar. E como Ele nos acerta, que tenhamos a fé, a força para crer em nosso Senhor. Deus e possível. Deus que nos tirou da morte. Que nos deu a vida. Que nos faz viver dia após dia em sua vontade, em sua perfeição. Nossos corações sejam abertos para isso. Todo dia possamos batalhar para crer nessa verdade e nunca desistir. Amém? Pastor. Senhor, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta noite, reunidos em comunhão para ouvir a palavra, para louvarmos juntos ao nosso Deus. Amém? Nessa noite eu gostaria de, antes de meditarmos na palavra do Senhor, agradecer a Deus por esse mês de maio. É o mês em que nós escolhemos para falar sobre família, para nutrir as nossas famílias, cuidar das nossas famílias. E a Convenção Batista Nacional estabeleceu um projeto, implantou, um projeto Família, Meu Maior Tesouro. E por meio desse projeto, todos nós, todas as igrejas batistas nacionais na Bahia, vamos tratar de temas e de assuntos referentes à nossa família, com o objetivo de cuidar da nossa família, de nos nutrir a nossa família em tempos tão difíceis. E eu digo que para a família todos os tempos são difíceis, porque o mundo não brinca, o mundo não dorme, o mundo não se aquieta no que diz respeito a afrontar a família, a atingir a família de todas as formas. Mas o Senhor Deus, Ele instituiu a família e tem nos orientado, nos ensinado a cuidar das nossas famílias. Então esse mês de maio nós estaremos com algumas ações voltadas para o cuidado com a nossa família. Os irmãos já devem ter observado no nosso grupo de WhatsApp. Eu postei já alguns posts, algumas informações sobre esse projeto. E nós teremos duas ações principais. Uma dessas ações está voltada para a nossa meditação diária, voltada para a família. Então, todos os dias, nós teremos uma mensagem em vídeo, ou em áudio, ou escrita, com temas, com assuntos voltados para a família. Então, hoje nós estamos no segundo dia. Eu postei lá já as duas mensagens, a de ontem e a de hoje. E todos os dias nós teremos
publicado lá em nosso grupo mensagens para a nossa meditação diária sobre a família. E a outra ação são trabalhos, atividades, propostas para 5 faixas etárias dentro da igreja: crianças menores, crianças maiores, adolescentes, jovens e adultos. E nós também vamos postar no grupo. Tem uma equipe na Bahia inteira trabalhando para produzir esse material em vídeo, em áudio, usando algum aplicativo que a tecnologia nos permite. E durante a semana eu vou postar para os irmãos trabalharem em casa com seus filhos, crianças, adolescentes, e para trabalharem também com marido e esposa, né, os adultos. Sempre a gente vai ter uma ação, uma atividade voltada então para que durante todo esse mês de maio nós possamos nutrir a nossa família, cuidar da nossa família. Há também um projeto da UEFBN de oração pelas famílias, no grupo das mulheres também, eu já postei o projeto, e todo dia a gente vai ter também um devocional voltado para a oração. E aí eu quero aproveitar a oportunidade, queridos, para convocar todo mundo, né? Pensar sobre a família, as nossas responsabilidades como pais, filhos, seja qual for a função que você tem, o papel que você desempenha na sua família, para orar ao Senhor incessantemente, pedindo a Deus que nos abençoe, nos fortaleça nas mais diversas áreas: saúde, educação, finanças, relacionamentos, educação dos filhos, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e mulher, avós, avós, tios, todos aqueles que fazem parte da família. Vamos orar ao Senhor nesse sentido. Amém? Eu gostaria então que nós ficássemos em pé para a gente orar nesse momento. Vamos fazer uma oração marcando esse início desse projeto em nossa igreja, em nossas famílias. E você vai apresentar ao Senhor sua família, vai apresentar ao Senhor esse projeto, pedir ao Senhor que abençoe todos os irmãos e irmãs que na Bahia inteira estão preparando esses materiais, e pedir ao Senhor também que abençoe as igrejas e as famílias e aos filhos ao receber essas produções e ao aprender sobre princípios que vão sustentar e fortalecer a nossa família na palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento tão singular, ó Deus, em que o Senhor levanta a sua igreja para orar pelas famílias. Nós aqui, Senhor, em Poço da Mata, irmãos na Bahia e no Brasil inteiro, orando ao Senhor e buscando ao Senhor em prol das nossas famílias. Senhor, o mundo ataca a família, porque sabe que o Senhor a criou, porque sabe que ela é o centro, ó Deus, de cuidado, ó Pai, de nós, seres humanos. O Senhor levantou pais e mães, ó Deus, para educar gerações na Tua palavra e para servir ao Senhor. E nós te oramos, ó Pai, pedimos, fortaleça as nossas famílias. Obrigada, Senhor, por este projeto que tem sido idealizado pela nossa convenção. E eu te peço, meu Deus, abençoa cada irmão e irmã que tem dedicado o seu tempo para preparar, ó Deus, materiais, ó Deus, que poderão ser utilizados por nós nas mais diversas faixas etárias, ó Deus, de maneira que a gente aprenda sobre o Senhor, aprenda sobre a família, ore ao Senhor e agradeça. Senhor, levanta esses irmãos, sustenta, inspire, Senhor, para que todos possam usar os recursos que estão à sua mão, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, inspirado pelo seu Espírito Santo, ó Deus, para abençoar a sua igreja. Ó Deus, sabemos que não há apenas um mês onde nós temos que cuidar da família ou orar, mas neste mês especificamente, queremos estar voltados com esse objetivo e com esse propósito, Senhor, a fim de nos fortalecermos mais e mais frente ao mundo, frente, ó Deus, ao inimigo, Senhor, louvando o seu nome, fortalecendo a igreja de Cristo na terra, a igreja que o Senhor escolheu. Muito obrigada, Senhor, nós te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus.
Nessa noite, nós vamos falar voltado para os pais, para as mães, mas também para avós, tios, tias, todos aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, jovens e adolescentes, todos aqueles que educam, todos aqueles que cuidam de outros, de outras pessoas, e para aqueles também que ainda serão pais. Então os jovens também aprenderão, porque serão pais e mães um dia, e a gente não tem tempo certo para aprender. Na verdade, todo tempo é tempo certo de aprendizagem. A nossa palavra hoje é sobre emoções. Como pais podem ser emocionalmente inteligentes? Como pais podem cuidar de suas emoções para educar filhos, para conduzir a sua família segundo a vontade do nosso Deus? Eu gostaria de ler com os irmãos em Gálatas, capítulo 5, versos 22 ao 25. Gálatas 5, 22 ao 25, nos diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? O que eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite é para o domínio próprio. Quando nós falamos de emoções inteligentes, nós falamos de cuidado com as emoções, nós falamos de domínio próprio. E a palavra de Deus nos ensina em vários momentos que precisamos ter domínio próprio. Fruto do Espírito, ele traz em si a característica do domínio próprio, do controle emocional, do controle de suas atitudes, do controle das suas emoções, de amadurecimento e de muitas outras coisas. Então, nesta noite, você, pai e mãe, eu, somos convidados a olhar para nós mesmos e percebermos quais ajustes nós devemos fazer para que sejamos facilitadores do trabalho mais extraordinário que Deus nos confiou aqui na terra: educar o filho. Vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para as nossas emoções, vamos olhar para os nossos comportamentos, de maneira que a gente entenda como nós devemos e precisamos ser pessoas melhores para educar os nossos filhos. Como é difícil participar da educação de um filho quando nós mesmos não sabemos lidar com nossos sentimentos, com situações da vida, quando não temos autocontrole, quando não sabemos ser assertivos, quando não sabemos ser afetuosos e equilibrar isso com a colocação de limites, quando não sabemos perdoar, quando temos dificuldade de pedir perdão. Essas são questões de todos nós. Essas são questões de todos os dias. Essas são questões que nós lidamos conosco o tempo todo. Então, como criar filhos quando nós ainda precisamos cuidar de nós mesmos? Essa tarefa, ela é concomitante. Você cuida de você e cuida do seu filho. As necessidades que o seu filho exige de você, elas serão cuidadas e devem ser cuidadas por você, primeiro em si mesmo, para daí você ter condição de ensinar e educar o seu filho. Não tem como querermos usar algo que não sabemos. E em se tratando de crianças, o que elas mais apreendem não é aquilo que ouvem, mas é aquilo que observam. Então o nosso comportamento, ele ensina muito mais do que as nossas palavras. Não que nós não devemos dizer palavras e ensinar com palavras. O que deve acontecer é que as nossas palavras devem estar de acordo com o nosso comportamento. O que nós não podemos é dizer uma coisa e fazer outra. Isso não podemos. Porque a criança percebe com muito mais força, o jovem e o adolescente percebe com muito mais força aquilo que fazemos do que aquilo que dizemos. Porque quando a gente diz e ensina com palavras, o nosso
nosso desejo é que eles tenham atitudes de acordo com aquilo que estamos ensinando. Mas se eles olham para nós e não veem em nós essas atitudes, como eles vão desenvolver neles mesmos essas atitudes? Não vai acontecer, não será possível. Então, meus queridos, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, aprender a nos controlar, enxergar isso em nós, enxergar nossas dificuldades e então treinar nossas emoções e habilidades e comportamentos para educar os nossos filhos. Então nós podemos ensinar os nossos filhos a amar a Jesus, mas se eles não nos veem agindo como quem ama Jesus, isso não vai funcionar para eles, de maneira nenhuma. Então essa é a grande responsabilidade, o grande compromisso que nós temos com o Senhor e com os nossos filhos. Agora, vamos pensar no texto que nós lemos. Há alguma possibilidade de nós conseguirmos essas habilidades e características sem o Espírito Santo? Não há. Não há domínio próprio sem a palavra de Deus, não há domínio próprio sem o Espírito Santo. Não há controle de emoções sem o Espírito Santo, em hipótese alguma. Então, esse texto, ele vem a nós nesse momento, porque só o fruto do Espírito pode transformar as nossas vidas e agir em nós de maneira que nós tenhamos condições adequadas e equilibradas de educar os nossos filhos. Não se engane. É só com o fruto do Espírito, é só na palavra de Deus, é só com a presença de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos transforma. É preciso olhar para dentro de nós mesmos todos os dias e nos desafiarmos a sermos diferentes e melhores em prol dos nossos filhos. E aqui, meus queridos, não cabe orgulho, não cabe vaidade, pois se fracassarmos com os nossos filhos, como é que nós vamos preencher os nossos corações com outras conquistas? Então, se é necessário pedir um perdão, peça. Se é necessário reconhecer um erro, reconheça. Se é necessário deixar alguma atitude que ela destrói a família, deixe. O orgulho tem que ficar de lado, a vaidade tem que ficar de lado. Senão, nós estaremos conduzindo a nossa família por caminhos que nós não vamos querer, consequências que nós não vamos ficar satisfeitos depois. E só sendo transformado pelo Espírito é que nós conseguiremos. Nossas emoções constituem nosso ser em sua integralidade. Precisamos cuidar delas como se cuida do corpo e da mente, do intelecto. Elas não podem ser negligenciadas porque abrigam a razão de muitas intenções, decisões, ações e reações. Para uma criação de filhos bem-sucedida, necessário se faz deixarmos de ser meninos em nossas emoções e superarmos medos, traumas, inseguranças, disputas, inimizades e infantilidades, além de conceitos errados que acumulamos ao longo da vida com nossa cultura familiar e com a cultura mundana, que não estão de acordo com os princípios bíblicos. Paulo diz assim: quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora que sou grande, deixei as coisas de menino. Então, se nós somos adultos, pais e mães, que ainda fazem coisas de meninos, estamos precisando amadurecer, porque a palavra nos ensina que precisamos crescer. A palavra nos ensina, e como filhos do Senhor, servos do Senhor, nós precisamos obedecer. Não tem mais, não cabe mais. Como que crianças vão educar crianças? Como que pessoas imaturas vão educar pessoas imaturas? Então é preciso olhar para dentro de nós e enxergar essa imaturidade que há ainda, enxergar esses comportamentos todos aqui que estão ligados a emoções não curadas, ligados a problemas não resolvidos, ligados a inseguranças, ligados a traumas, ligados a inimizades, a disputas. Precisamos resolver isso, porque só assim nós seremos pessoas equilibradas emocionalmente, equilibradas intelectualmente, pessoas resolvidas, pessoas que se entendem, que se conhecem, que sabem de onde vieram e onde quer chegar, que sabem que estão em Cristo
em Cristo Jesus, que é o nosso caminho. Então, ter nossas emoções equilibradas significa viver o domínio próprio diariamente. É disso que se trata. Há pessoas indo a psicólogos, há pessoas fazendo terapias, há pessoas buscando vários recursos para se equilibrarem. E elas estão erradas? Não, elas não estão. Mas acima de qualquer procura externa que nós pudermos fazer, a palavra de Deus é o centro do nosso encontro. Essa procura, ela se encerra na palavra de Deus, ou melhor, ela se completa na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus a gente encontra todo o ensinamento para cuidarmos de nós de forma integral, de forma completa, de acordo com o Senhor quer para nós. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos orienta a cuidar dos nossos corações. E aqui, queridos, entenda corações como emoção. O centro das nossas emoções é entendido como coração. E aí a gente observa que Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Quando Paulo fala sobre moderação, ele está falando de domínio próprio, sobre autocontrole. Ele está falando de autoconhecimento, porque só consegue ser moderado e ter autocontrole aquele que conhece a si mesmo, aquele que sabe suas habilidades, suas competências, mas também sabe suas falhas, sabe aquilo que lhe deixa inseguro, aquilo que lhe deixa sem ação. E quando você conhece a si mesmo, você busca recursos para melhorar aquilo que ainda precisa ser melhorado. Então veja, a moderação, a ansiedade e a paz são cultivadas e guardadas nos corações. Se elas estiverem em excesso, ou se elas estiverem em falta, farão uma bagunça em nossas vidas. Se a ansiedade estiver em excesso, fará uma bagunça em nossa vida. E se a paz estiver em falta, fará uma bagunça em nossa vida. Há um equilíbrio. A ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Ela não pode nos dominar no sentido de nos desestruturar e desequilibrar e nos deixar agir descontroladamente, com imaturidade, como meninos. Então precisamos controlar aquilo que não pode estar em excesso e aquilo que também não pode estar em falta. A cura para a nossa ansiedade é a paz de Deus. E a paz de Deus excede todo o entendimento. O que quer dizer isso? Por que a paz de Deus excede todo o entendimento? Porque para além das circunstâncias que nos deixariam perturbados, que nos deixariam descontrolados, que nos deixariam desajustados, poderemos ter paz em Deus. Para além daquilo que é circunstancial que está à nossa volta, podemos nos voltar para o Senhor e encontrar nele a paz para o nosso coração. E com o coração em paz, nós conseguimos acessar a nossa razão e agir da maneira correta, da maneira adequada. Isso é na vida, irmãos. Eu estou referindo aqui à educação de filhos, mas isso é na vida. Qualquer situação que você se encontrar excessivamente ansioso, perturbado, agitado, entregue o seu coração ao Senhor. É com orações e súplicas, irmãos. Esse versículo, ele também nos traz a solução, o caminho que devemos fazer. Olha, as nossas emoções equilibradas, elas encontrarão, as nossas emoções desequilibradas encontrarão equilíbrio quando nós nos apresentarmos diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. Experimente agradecer ao Senhor em tempos difíceis. Experimente agradecer ao Senhor na luta.
Experimente agradecer ao Senhor na provação. E você vai experimentar o que é a paz de Deus. Porque o nosso coração se alimenta de verdades, mas também de mentiras. E a gente se engana. A palavra nos diz que o coração do homem é enganoso, terrivelmente enganoso. E a gente começa a pensar várias coisas desajustadas. E aquilo vai nos alimentando e nos deixando ansioso. Mas quando você para agradecer ao Senhor por diversas situações e aquilo que você tem e aquilo que você já conquistou, aquilo entra no seu coração como um bálsamo e afasta os pensamentos que te deixam agitados e ansiosos. Então, essa é a receita: orar ao Senhor, suplicar a Ele e agradecer. Assim nós conseguiremos entrar pelo caminho do domínio próprio, da moderação, e assim nós conseguiremos equilíbrio para aprender e agir corretamente. Porque nessa questão de educar os filhos e de família, há inúmeros ensinamentos errados que vêm do mundo e que muitas vezes vêm também de nossas famílias. Tradicionalmente, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha avó, meus tios, a minha família, e a gente que cresceu nesse contexto, aí aprendemos antes de termos noção do que era errado, do que era bom, do que era ruim, do que era equilibrado, do que fazia bem e do que não fazia. Então, a gente precisa pensar em quais conceitos, quais atitudes que a gente tem aprendido enganosamente do mundo e que a gente aprendeu ao longo da vida, para que a gente possa então colocar isso de forma esquadrinhada de acordo com a palavra de Deus. Podemos refletir em alguns desses conceitos. Por exemplo, o primeiro deles aqui: nós precisamos ser pais em vez de amigos. Quantas vezes nós já recebemos informações de diversas direções em que tínhamos que ser amigos dos nossos filhos? E isso parece bonito, isso parece algo bom. Mas vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Em Colossenses 3:20, eu vou ler uma versão um pouco diferente da sua, você pode comparar aí se você quiser. Colossenses 3:20 diz assim: filhos, obedeçam sempre aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Em Provérbios 1:8 e 9 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensinamento de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Qual é a palavra que se refere aos progenitores aqui? Aqui diz o quê? Nos versículos que nós lemos, diz amigos? Não. Aqui diz pais. E aqui diz pai e mãe. E todos os versículos bíblicos que você encontrar que orienta pais na criação de filhos e que orienta filhos em relacionamento aos pais, não usa a palavra amigo. Irmão, isso é um grande engano do mundo. E a gente ouve pessoas falar com tanta beleza que eu sou amigo do meu filho, que meu filho é meu amigo, que eu quero ser amigo do meu filho, como sendo um patamar excelente. Quando na verdade, queridos, precisamos pensar que ser pai e mãe é mais excelente que amigo. É isso que nós temos que entender. Ser pai e mãe é superior a ser amigo. Amigo tem seu benefício, eu não estou falando contra amigo ou amizades, mas amizade não cabe no lugar de pai e mãe. Pai e mãe são papéis diferentes e na criação de filhos superior a amigo. Então veja, a Bíblia não nos ensina a ser amigos, mas a gente precisa refletir que eu também não estou dizendo que temos que ser inimigos. Então uma coisa não é contrária à outra.
Quando os pais que a gente ouve por aí diz que são amigos dos filhos ou que querem ser amigos dos filhos, eles colocam como se o contrário disso seria ser inimigo. E não é nenhuma coisa nem outra. Ser pai e mãe não é ser amigo, mas também não é ser inimigo. Ser pai e mãe é superior, como eu disse. E precisamos pensar que o amor não é sinônimo da amizade. Amigos se amam também. Você tem amor pelos amigos também. Mas amor, os pais que dizem que querem ser amigos dos seus filhos, eles dizem isso pensando em ser amados pelos seus filhos. Se eu tiver um relacionamento cordial com meu filho, agradável, se eu tiver um relacionamento amigável, meu filho vai me amar. E a gente precisa entender que amor não é sinônimo de amizade. Agora vamos pensar, por que tantos pais tomaram para si esse conceito enganoso? Por que tem tanta gente falando que quer ser amigo do seu filho e da sua filha, pais e mães? Meus queridos, infelizmente essas afirmações colocam para nós um conceito subentendido. É como se ser pai e mãe fosse alguma coisa ruim. É como se pai e mãe fosse negativo, fosse danoso, fora de moda e antiquado. As pessoas colocam assim como se a modernidade agora é o bom pai, a boa mãe é aquele que é amigo. E a gente precisa entender que a Bíblia nos apresenta um papel mais excelente do que o de amigo. Pai e mãe, meus queridos, é mais excelente do que amigo. Vejamos, estamos vivendo num tempo no qual grande parte dos adultos não querem crescer. Esse é um dos primeiros motivos. Por que esse conceito é tão agradável para muitos? Ser amigo, aliás, ser pai e mãe é assumir responsabilidades. E adultos que ainda são imaturos, meninos, como Paulo diz, não querem assumir responsabilidades. Então é fácil ser amigo. É um caminho enganoso, mas é um caminho que agrada. Não quer crescer, não quer amadurecer. O adulto que não quer crescer e amadurecer, faz isso. Eles fazem de tudo para permanecer jovens. E ser amigo do filho traz essa cara de jovem, né? Traz essa impressão de que se ainda é jovem. Agora você precisa entender que amigo não disciplina, amigo não corrige, não orienta, não são responsáveis por direcionar a vida de filhos. Vamos ver isso aqui, vamos meditar. Amigo não faz isso. Amigo concorda, amigo passa a mão na cabeça, amigo faz aquilo que você pede que ele faça, independente de ser errado ou certo. Não é assim? Amigo tem esse perfil. E pai e mãe pode ser desse jeito? Pai e mãe precisa corrigir, disciplinar. Pai e mãe precisa educar. E mais do que isso, filhos precisam ser corrigidos, educados. Filhos precisam ser disciplinados. Filhos precisam ser contrariados quando necessário. E todo ser humano, isso está na base da educação. Que adulto esse filho vai se tornar se ele nunca for contrariado? Se ele nunca ouvir um não? Que adulto ele vai se tornar? Se o pai e a mãe, em nome da amizade, fizer tudo aquilo que ele deseja, ele não vai conseguir se relacionar equilibradamente com ninguém e em lugar nenhum. Porque fora desse ambiente familiar, onde todas as coisas são feitas por causa dele, ele não vai encontrar essa realidade. Nem na escola, nem no trabalho, nem na vizinhança, nem em lugar nenhum. Então, a gente precisa olhar para diante e ver as consequências desses comportamentos. Eu quero ser amigo do meu filho. Mas como é que vai ser esse ser humano que está convivendo com um adulto que coloca-se no papel de amigo e não corrige, não educa, não põe limites, não diz não? Como? Como que esse ser humano vai entender que há momentos em que eu preciso fazer coisas que eu não gosto, mas que são necessárias? E aí a gente pode pensar no exemplo de quando a criança está doente. Qual criança quer receber uma agulhada, uma injeção?
quer tirar o sangue ali para fazer? Nenhuma. Qual criança quer tomar um remédio amargo? Nenhuma. Mas nós, adultos, pais e mães, sabemos que esse é o melhor. Vamos fazer a vontade do nosso filho e deixá-lo sem o remédio que ele precisa? Não. Quando se trata da saúde, nenhum pai quer ser amigo do filho. Nenhum pai se comporta como amigo do filho. Ah, é assim? Então, tá bom, tá aqui o remédio, meu filho. A hora que você quiser, você toma. Né? Papai não vai te contrariar, mamãe não vai dizer para você que você, né, tem que fazer alguma coisa que você não está com vontade. Então, tá lá, a hora que você quiser, você toma. Nós não fazemos isso, porque nós temos bem claro na nossa cabeça que isso é não cuidar, que isso é ser negligente, e ninguém quer o mal do filho nesse sentido, e se a doença é grave, pode levá-lo à morte, você não vai querer isso. O que a gente precisa entender é que esse comportamento tem que ser estendido em todas as áreas, em todos os momentos. A gente tem que assumir essa condição de quem sabe o que é melhor para a criança e ensina ela a fazer o que é melhor, mesmo ela não querendo, em todas as situações. Aí nós realmente seremos pais. Aí nós realmente estaremos fazendo o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, é uma tarefa fácil? Não. E por que muitas pessoas não querem essa tarefa? Porque deixar de disciplinar ou orientar traz para muitas pessoas, né? Disciplinar e orientar faz com que algumas pessoas erradamente também entendam que o filho não vai amar, que é outro conceito que nós encontramos por aí, que o filho não vai amar se eu corrigir, o filho não vai amar se eu der limites, o filho não vai amar se eu educar. Então uma dessas razões, por que eu quero ser amigo? Porque o pai pretende buscar no filho um amor, né? O amor por essa via, por esse caminho. E esse caminho não nos leva a esse resultado. Outro motivo é que por imaturidade e por falta de disposição, os pais não querem ter esse comportamento porque requer paciência. Ser pai e mãe, ao invés de amigo, requer paciência, requer firmeza, requer repetição, envolvimento. Quantas vezes a gente tem que repetir tantos ensinamentos? Então a gente tem que ter disposição, a gente precisa ter essa energia para educar os filhos e dizer não e contrariar e ter paciência para que ele aprenda. Então, aqueles que evitam dizer não, porque sabe o trabalho que será lidar com as birras, choros e insistências. Aqueles que elogiam exageradamente por medo do filho não amá-lo. Aqueles que tornam-se companheiros em vez de pais. Eles apenas curtem um momento, trocam ideias, fazem planos. Mas isso não vai trazer um bom resultado para aquele adulto, para aquela criança e adolescente que está crescendo. O papel dos pais, então, é um papel difícil, não é confortável. Ensinar, orientar, disciplinar e restringir do mal são tarefas desconfortáveis, tarefas difíceis. Muito provavelmente será recebido por aquela criança, por aquele filho, com resistência. E isso é uma das razões por que os pais não querem ter trabalho, porque a criança resiste à correção. É preciso entender que a criança é como todo ser humano que tem o coração voltado para o mal, o coração propenso a fazer o mal. A natureza pecaminosa confere isso a todo ser humano, ainda criança ou já adulto. Então, essa natureza pecaminosa faz com que a criança, jovem, adolescente, nós adultos também, rejeitemos a correção, rejeitemos o não, rejeitemos a disciplina. Então essa é uma das razões. Mas se você entender que a despeito dessa rejeição e dessa resistência, você precisa se manter firme, cumprir seu papel, cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ter força e determinação. E se não tiver, busque o Senhor. Ele nos dá capacidade para todas as coisas. E a gente busca capacidade para o trabalho, busca capacidade para algum hobby que nós desejamos, gostamos, e precisamos também buscar capacidade para a
coisa mais preciosa que nós temos, que são os nossos filhos. Precisamos ter capacidade para educá-los, porque nenhum de nós quer os filhos desencaminhados na vida. Essa é uma verdade. Nenhum de nós quer os filhos agindo de forma a prejudicar a vida deles. Então, precisamos pensar nas consequências e nos resultados das atitudes. Aquilo que plantamos, nós também colhemos. E isso é aplicado na vida e na educação dos nossos filhos também. Então, não seja imediatista, pensando apenas no momento. Pense nas consequências. Essa minha atitude vai gerar qual consequência? Ou melhor, qual é o resultado que eu quero na vida do meu filho? Como eu vou atingir esse resultado? Vou plantar hoje. Vou plantar, regar e esperar crescer para colher os frutos. Entenderam? Então, não podemos ser amigos dos nossos filhos. Não podemos nos deixar enganar por esse pensamento que parece bonito muitas vezes. Precisamos assumir a responsabilidade de ser pai e mãe, como a Bíblia nos ensina. Para isso, nós temos que desenvolver o nosso autocontrole. Não são poucas as vezes que as situações do dia a dia nos deixam agitados, apreensivos, nos deixam nervosos, nos deixam irritados, nos deixam numa condição que eu vou dizer assim, às vezes nem a gente se aguenta, né? Tem aquele dia que você chega do trabalho ou uma situação que você está enfrentando que realmente te deixa meio fora do eixo. E aí nesses dias nós corremos sérios riscos de agirmos errados com o nosso filho. Ou por excesso ou pela falta. Quantas vezes a gente já pensou, não vou ter o trabalho disciplinar agora não, porque estou tão cansado, cheguei, não vou me importar com isso. Então, gente, pensar, desenvolver o autocontrole em nós. Essa mensagem é para nós, adultos, pais e mães. Provérbios 25, 28 nos diz assim: uma pessoa sem autocontrole é como uma cidade com paredes destruídas. E autocontrole aqui é domínio próprio. Uma cidade com paredes destruídas é uma cidade desprotegida. Pensem nas cidades antigamente em que tinha muros à sua volta e que serviam de proteção. Então, uma cidade sem os muros, com os muros destruídos, é uma cidade desprotegida. Assim são as pessoas descontroladas. Assim são as pessoas sem domínio próprio. Assim somos nós quando estamos neste estado de falta de controle. Em Provérbios 16, 32 diz assim também: melhor ser paciente do que poderoso. Melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Domínio próprio. É melhor ter domínio próprio do que ser poderoso, do que conquistar coisas. É melhor ter domínio próprio, ser uma pessoa que se controla. Se você é pai ou mãe de crianças, muito provavelmente você já deve ter experimentado aqueles dias em que o nosso limite de paciência quase estoura, ou estoura completamente. Todos nós já experimentamos esses dias. No processo de educar, não é somente os pequeninos que aprendem, mas nós pais também aprendemos. E uma coisa que nós precisamos aprender é autocontrole. É diminuir, as nossas momentos de descontrole, de estouro, de qualquer atitude fora do eixo, fora do domínio próprio. E a gente precisa pensar em autocontrole, Educar sem autocontrole vai gerar machucados, feridas emocionais, vai gerar um resultado diferente daquilo que você deseja, porque a eficácia da sua correção sem autocontrole, ela está consideravelmente comprometida. Quando você tem autocontrole e domínio próprio, a sua correção, ela alcança o objetivo, e a gente precisa pensar nisso. Algumas atitudes como conhecer a si mesmo. Você sabe quando está mais nervoso, você se conhece, você sabe quando aquele dia foi mais estressante, quando uma situação vai te tirar a paciência. Conheça a si próprio e não entre por aquele caminho que vai fazer com que você perca o seu controle. Encontre maneiras de aliviar o que você está sentindo. Há várias maneiras. Você pode sair do ambiente onde está, respirar fundo,
dar um tempinho fazendo alguma outra coisa, pedir um outro adulto que fique com a criança se ela é muito pequena, enquanto você se recupera. Há esportes que você pode praticar, situações que você pode reverter, orar, queridos. É preciso também recorrer à oração, como Paulo diz lá em Filipenses, apresentar ao Senhor nossas súplicas para ter dele a paz. Essa é uma atitude. Então, quando você conhece a si mesmo e sabe aquele momento que você vai perder o controle, faça alguma coisa. Não diga assim, eu sou assim mesmo, isso me deixa sem controle, isso me deixa irritada, e haja de acordo com aquela irritação. Busque outra direção, busque outro caminho. A palavra de Deus nos ensina. Vamos lá, aos pés do Senhor, colocar essa emoção diante do Senhor, dizer, Senhor, cuida da minha emoção, eu estou irritada. E a gente normalmente acha que as razões que estão à nossa volta são suficientes para nos deixar irritados, e pode até ser. Mas o domínio próprio depende de você e não das situações, e não daquilo que te acontece. É você que pode decidir ter domínio próprio ou não, ou se descontrolar. Então, conhecer a si mesmo é imprescindível. Pedir ajuda a uma outra pessoa, no sentido de orientação, mas no sentido também de te ajudar com aquele momento ou com aquela situação. É alguma situação com a criança que você não está conseguindo? Peça ao marido, peça ao pai, peça à mãe, peça a outras pessoas à sua volta para lhe ajudar. O que você não pode é ficar na dependência de outra pessoa, obviamente. São escapes para momentos pontuais, específicos, onde você está vendo que você vai perder o controle. Fora isso, você tem que se entender, você tem que se compreender. Evite aquilo que o seu filho, que você não quer que o seu filho copie. Então, se é um comportamento seu descontrolado, se é um comportamento seu fora do domínio próprio, que você não quer que seu filho copie, evite, não faça. Porque a criança, como eu disse, ela vai repetir a sua atitude, ela vai repetir o seu comportamento, ela vai fazer aquilo que ela está vendo você fazer. Ou agora, ou mais adiante, né? Tenha certeza disso. Outro ponto que nós precisamos pensar, quando falamos em emoções inteligentes, em relação à criação de filhos, à paz, a necessidade que nós temos de colocar limites, sem medo de perder o amor. Eu já falei aqui, citei aqui rapidinho sobre isso. Muitos pais querem ser amigos porque têm medo de perder o amor. Tem medo de não serem amados pelos seus filhos. E esse mesmo medo impede esses pais de colocar limites nos seus filhos. Veja o que João 14, 21 nos diz. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. E porque eles me amam, meu Pai os amará. E vou amá-los e revelar-me-ei cada um. E revelar-me-ei a cada um deles. A condição do amor aqui, o resultado do amor aqui é gerado pela obediência. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e me amam e obedecem, são os que me amam. Isso acontece também com os filhos. Eles naturalmente vão nos amar quando nós ensinarmos a obediência e o respeito. Então também não é um ensinamento bíblico buscar o amor pela falta de correção, pela falta de limites. Não é um ensinamento bíblico. Em Provérbios 13, 24 diz assim: aqueles que poupam a vara da disciplina odeiam seus filhos. Essa é uma versão provavelmente diferente da que vocês têm aí. É forte quando a gente ouve isso, né? Aqueles que poupam a vara da disciplina odeiam os seus filhos. A gente precisa entender que disciplinar é amar, pôr limites é amar, dizer não é amar, porque você vai estar cuidando desse ser humano que está crescendo e que o Senhor confiou em suas mãos. Você quer um adulto equilibrado? Você quer um adulto que se encontra na vida? Você quer um adulto que trabalha, um adulto que decide por uma profissão, um adulto que constitui família, um adulto que se relaciona bem com as pessoas? Discipline-o, corrija-o, ponha limites, diga não. É assim que a Bíblia nos ensina. Caso contrário, ao invés de
Dizer a esse filho que você o ama, você está dizendo que não o ama, que o odeia, como a palavra nos diz aqui. Então, erradamente, o mundo ensina esse conceito, esse falso conceito de que aquele que corrige não ama. É exatamente o contrário. Quem corrige é que ama, quem põe limites é que ama. E nós não podemos ter medo de perder o amor dos nossos filhos por causa da disciplina. Essa é uma verdade que a gente tem que estar reafirmando em nosso coração. Porque o caminho mais fácil é não corrigir. Não dá trabalho. Não corrigir não dá trabalho. Naquele momento. Mas os resultados da correção trará sobre nós um trabalho que nós não conseguiremos resolver na vida adulta desse filho. Entendem? É uma troca que muitos pais fazem. Não querem ter o trabalho de corrigir, mas acabam tendo o trabalho com as consequências erradas desse filho que não foi corrigido, com as consequências erradas dessa atitude de não correção, com o mau comportamento desse filho que não foi corrigido, que não foi imposto limites. Então a gente precisa perder esse medo, não abrigar em nosso coração esse medo de que o nosso filho não vai nos amar. Muitos pais têm sido observados como quem está preocupados em transmitir amor aos seus filhos e passam a mimá-los com medo de não serem igualmente amados. Então, mimar o filho, dar o que ele quer, é uma das formas de você mostrar que tem medo de não ser amado. Pais de verdade colocam limites, como nós já falamos, dizem não. Pais de verdade espera o fruto, o bom fruto que vai ser colhido por esse limite que você deu ao seu filho, por essa correção que você deu ao seu filho. Então, precisamos pensar também que não ter o trabalho de corrigir e de colocar limites vai gerar uma criança, um jovem, um adolescente que vai trazer sobre você, pai e mãe, uma situação de cansaço e de esgotamento. Por quê? E de sobrecarga. Por quê? Porque você tem que estar lidando com essa natureza que não foi corrigida. Essa natureza que faz birra, porque o filho também que não aprende a ouvir não faz birra. Muitos pais não querem dizer não porque o filho vai fazer birra, mas aquele filho que não ouviu não também faz birra. Porque ele entende que o mundo está à sua volta, que tudo está a seu dispor, que todas as coisas foram feitas para ele, que ele tem que ser servido em todo o tempo. Esse filho não vai aprender a servir, esse filho não vai aprender a doar, esse filho não vai aprender a te amar, esse filho não vai aprender a ceder, cuidar de você, não vai. Por quê? Você ensinou a esse filho que o mundo está aos pés dele. Você ensinou a esse filho que tudo está à volta dele e que você é quem faz tudo por ele. Então ele não vai fazer por você, ele não vai ter aquela consideração por você. Ai, meu pai e minha mãe, eu considero. Não, ele vai dizer assim, não faz mais que obrigação. É ele que tem que fazer por mim, não sou eu. E esse comportamento ele leva para a vida adulta. Então é muito sério quando a gente, por medo de não receber o amor do filho, não põe limites. Agora, pôr limites é fácil? Não. A gente precisa lidar com a nossa própria natureza. Porque eu entendo que algumas personalidades, alguns comportamentos, a natureza de algumas pessoas, elas são mais, eu diria, amigáveis no sentido de não gostar de dizer não gostar de impor limites. Mas a gente tem que aprender a fazer diferente. A gente tem que aprender a fazer diferente. E eu estou falando de causa própria, porque eu tive que aprender. Eu também tinha esse pensamento de que meu filho não ia me amar se eu corrigisse. Está ali Isaac, 23 anos. E eu precisei aprender que eu precisava corrigir. E que eu não seria, e que ele não deixaria de me amar se eu dissesse um não para ele. Então veja, eu precisei mudar, eu precisei contrariar minha natureza. Como diz aqui, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Isso é crucificar a carne. É quando você tem uma natureza, uma tendência, quando para você é mais fácil fazer alguma coisa, você diz assim, mas esse não é o certo. Isso é confortável, é fácil, mas não vai trazer as consequências que eu quero.
não vai trazer o fruto que eu desejo. Então eu preciso fazer diferente. E aí cada um vai encontrar os caminhos de fazer diferente. E é dizer assim, se eu tenho que dizer não, eu vou dizer não. A primeira vez é mais difícil. Depois você acostuma. E você percebe o resultado benéfico que gera na criança quando você põe limites. E a vida, e o educar vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. Arrisque fazer isso aqueles que ainda não fazem. Arrisque fazer isso. Porque ao invés de você lidar com a birra de uma criança de 3 horas de choro seguido, ele vai chorar por 5 minutos, você vai corrigi-lo e ele vai sossegar. Porque ele vai entender o que você quer. Ele vai entender o limite. Então vai ficando mais leve. E a gente precisa, entender isso e querer isso e usufruir esse benefício, essa consequência. Os nossos filhos não vão nos amar mais se nós dermos tudo o que eles quiserem. Não vão nos amar mais se nós não deixarmos de dizer o não. Não vão nos amar mais se nós darmos todo o que materialmente eles desejam. É um engano, não vão. Então, assim como a Bíblia diz, o versículo que a gente leu, aqueles que aceitam os meus mandamentos e os obedecem são os que me amam. O seu filho vai te amar. Tenha certeza e segurança. Ele vai te amar. Quando você disser o não, quando você der limites, quando você disser agora não pode, essa não é a hora, ele vai te amar sim. Acredite na palavra de Deus. Não se deixe enganar por outros conceitos errados. Precisamos também pensar na autoridade. E ter autoridade não é ser autoritário. E muitas pessoas, olha que outro ensinamento errado que o mundo vai colocando sobre nós. Muitas pessoas estão substituindo a palavra autoridade por autoritarismo. Fazendo com que a gente entenda que a autoridade é autoritarismo. E aí, por conta do excesso que é o autoritarismo, ninguém quer ser autoridade sobre o filho, por isso pensa e age como amigo. Entendem a relação? O mundo vai mudando esse conceito. E a autoridade tem sido entendida e repetida por muitas pessoas como sendo autoritarismo. E nós não queremos ser autoritários porque sabemos que é um excesso e que vai gerar consequências ruins. Então, não vou exercer autoridade. Mas nós temos que ter clareza que a autoridade não é autoritarismo. Veja, em Efésios 6:4, diz assim: pais, não provoque a raiva de seus filhos pela maneira como vocês os tratam. Em vez disso, crie-os com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, provocar a ira, ser autoritário provoca a ira, provoca a revolta, provoca uma série de comportamentos que também nós não queremos. Mas ser autoritário não é autoridade. Então, nós temos que diferenciar autoridade e autoritarismo. Em Romanos 12:2 diz assim, Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, ou eles ficarão desanimados. Isso aqui é orientação para nós não sermos autoritários. Então vamos pensar aí. Alguns adultos acabam sendo sarcásticos, acabam usando tom de voz agressivo, acabam agindo, com os filhos de maneira inadequada, com frases inadequadas, punições excessivas, e isso é autoritarismo. Isso é o excesso que a Bíblia ensina que nós não devemos ter. Desvalorizam os filhos, minimizam, quem é a criança, com o intuito, muitos pais, de ganhar respeito. Mas esse é um caminho errado e enganoso. Nós não podemos agir com autoritarismo. Uma pessoa autoritária não leva em consideração o respeito pelo outro. O que importa é exclusivamente que a sua vontade seja feita, como se somente ela tenha razão e merecesse o respeito. O autoritarismo desconsidera o outro na relação e considera apenas a si mesmo. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é ter autoridade. Então olha que no relacionamento autoritário não há respeito com o outro, não há consideração com o outro. E é facilmente nós identificarmos como nós estamos agindo.
respeitando os nossos filhos e considerando os nossos filhos, não é autoritarismo. E quando você corrige, você faz isso. Você respeita e ama. Agora, ter autoridade não significa sempre mandar nos filhos, sem ouvi-los, sem considerar seus pedidos ou opiniões, sem ter empatia para entender suas necessidades. Permitir que eles participem das decisões familiares, obviamente no nível em que a criança pode participar, não são todas as decisões. Eu não estou falando aqui de um outro comportamento que muita gente tem. Tudo pergunta ao filho se pode, tudo pergunta ao filho se ele quer, tudo pergunta ao filho se ele concorda. Não é assim. Porque há coisas que a criança não vai saber decidir, há coisas que não compete a criança decidir. Agora, há coisas que sim, nós podemos participar os filhos. Então, você não vai perder a autoridade se participar dos filhos das decisões da família. Não vai perder a autoridade se fazer com que o filho sinta parte da sua família. Ao contrário, você vai ganhar dos filhos respeito, vai ganhar dos filhos consideração. Por fim, eu queria falar sobre ser paciente com o aprendizado dos filhos. Isso também é autocontrole. Os filhos têm o seu tempo. Aliás, todo ser humano tem o seu tempo de aprendizado. Todo ser humano tem o seu tempo de reconhecer e de praticar aquilo que aprendeu. E os filhos não são diferentes. E nós precisamos ter paciência. O que acontece às vezes com os pais? Querem que aquele ensinamento seja aprendido logo imediatamente, um dia depois, 2 dias, uma semana depois. E isso pouco provavelmente vai acontecer. Então a gente tem que ter paciência. Repetir várias vezes o mesmo ensinamento é normal, é necessário. E ter paciência para que o filho aprenda é importante. Senão você vai gerar no filho uma insegurança e um pensamento de que ele é incapaz de aprender o que você está ensinando. Entretanto, quando você tem paciência, você mostra para o filho que você aguarda, confia, na verdade não é aguarda, é confia que ele vai aprender aquilo. Agora, essa paciência é sem fazer nada? Não, não é. É repetindo. E é chamando ele a responsabilidade. Meu filho, eu já te ensinei isso. Meu filho, já está na hora de você aprender. Meu filho, olha, quanto tempo tem que eu estou te falando isso? Você vai aprender quando? Né, Celto? Eu tenho falado isso muito com o Celto. Essa fase aqui já de 10 para 11 anos, tem coisas que eu já chamo ele à maturidade, adequada à idade dele. Celton, eu já estou te ensinando isso há um tempo, não é, meu filho? Você já entendeu, não já? Então agora você tem que praticar. Então a gente precisa ter paciência, mas com atitude de ensinamento, com atitude de condição, dar a ele condição, mostrando para ele assim, olha, você consegue, vai lá, aprende, age conforme o que você já foi ensinado. Como a palavra de Deus nos ensina também, agir conforme aquilo que nós já fomos ensinados. Então, ter paciência também é uma característica de pais que têm as suas emoções equilibradas e que têm o domínio próprio. E por fim, queridos, ter uma vida na presença do Senhor. Não há como ser pais emocionalmente equilibrados se nós não tivermos uma vida na presença do Senhor. Não à toa eu comecei a nossa mensagem, a nossa meditação em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito. Ter domínio próprio é viver na presença do Senhor, em oração, em louvor, em ação de graça, cultuando em comunhão. Até porque, como eu disse antes, a criança ela aprende com o exemplo. E se você só diz a ela que tem que amar o Senhor e não se comporta como quem ama ao Senhor, ela não vai aprender. Se você só diz a ela que é preciso confiar em Deus e você se comporta com ansiedades e que não confia no Senhor, ela não vai aprender. Se você só diz a ela que precisa aprender com a palavra de Deus e você, em seus comportamentos, não aprende, nas suas decisões diárias, nas suas decisões familiares, nas decisões de relacionamento com o marido, com a mulher, com os próprios filhos, com seus pais,
Os avós dessa criança, se você não se comporta como a palavra de Deus nos ensina, ela não vai aprender. Se você diz para ela que ela tem que perdoar e você não perdoa, se você ensina ela que tem que pedir perdão e você não pede perdão, ela também não vai aprender. E todos esses comportamentos nós conseguimos servindo ao Senhor, aprendendo com a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus em nossas vidas. Viver no Espírito faz com que nós sejamos habilitados para ter uma vida melhor em tudo, e principalmente na família. E por que eu digo principalmente na família? Porque é o nosso maior tesouro. É o nosso maior tesouro. A gente busca profissionalmente o sucesso. A gente busca ganhar dinheiro, né, para atender às nossas necessidades e trazer um conforto para as nossas vidas. Mas a gente troca tudo isso pelos filhos e pela família. A gente busca o lazer, a gente busca se divertir e conhecer pessoas e dedicar-se a hobbies e a inúmeras atividades. Mas o nosso coração está na família. Esse é o nosso maior tesouro. E a gente trocaria qualquer coisa para ter nossa família bem, para ter nossa família equilibrada, para ter nossos filhos bem criados, adultos. Então, meu querido, viva na presença do Senhor, viva a palavra de Deus, sirva ao Senhor com excelência, para que você tenha suas emoções equilibradas, para que você tenha domínio próprio, para que você encontre as atitudes corretas de ação com seus filhos, de educação com seus filhos. Este mês, todo mês, nós estaremos meditando em mensagens e na palavra de Deus que vão nos alimentar a cuidar das nossas famílias. Não negligencie esse momento. Não negligencie esses aprendizados. Não negligencie, não tenha preguiça, não faça outra coisa que tire de você o tempo de cuidar da sua família. Priorize esse comportamento, priorize a família nessa semana, nesse mês, e aprenda e estuda, como se você estivesse treinando para uma profissão, treinando para subir de cargo na sua empresa, como se você estivesse buscando um treinamento para um novo cargo ou função que você vai ocupar. Eu estou dando esse exemplo só para que a gente possa entender de forma mais prática. Às vezes a gente vai deixando levar a vida e dia, passando o dia e não se preocupa em como nós devemos agir, em como nós devemos cuidar da família. E a gente perde porque as consequências vêm de qualquer jeito. Amém? Vamos pensar nisso. Gostaria que você ficasse em pé e nesse momento você vai orar ao Senhor. Eu já vou passar a palavra para o pastor Jackson para ele concluir o nosso culto. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento por nossas famílias e colocamos nossas vidas em Tuas mãos, entendendo a responsabilidade que nós temos, Senhor, em cuidar das nossas famílias, ó Deus, em aprender como educar os nossos filhos, em aprender como nos relacionar com o marido, com a mulher, em aprender a pedir perdão, em aprender a ter domínio próprio, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e lhe pedimos, Senhor, que possamos aprender, ó Deus, que renovemos o nosso entendimento, ó Pai, substituindo conceitos e falsos ensinamentos que aprendemos, ó Deus, que destroem a nossa família, substituindo pelos Teus ensinamentos, pela Sua palavra, pelos princípios que o Senhor nos ensina. Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos, ó Deus, todos os dias, ó Pai, e faça-nos entender, Senhor, que nós não conseguiremos bons resultados com os nossos filhos se nós não cuidarmos de nós. Se nós não cuidarmos das nossas emoções, se nós não cuidarmos dos nossos conceitos, se nós não renunciarmos, se nós não aprendermos aquilo que precisamos aprender, se nós não reconhecermos nossos erros, não abrirmos mão da nossa vontade, não abrirmos mão do nosso desejo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos crucificar, ó Deus, a nossa carne,
os nossos relacionamentos familiares. Senhor, em nome de Jesus, restaura a nossa vida, ó Deus, e restaura também as nossas famílias, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Quantas dificuldades, ó Deus, quantas lutas, Senhor. Tu conheces as famílias, ó Pai, aqui da nossa igreja. Conheces, Senhor, os Teus servos, ó Deus. Tu conheces, ó Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa. O Senhor sabe a luta diária de cada um. O Senhor sabe a dor que aflige o coração de cada pai, de cada mãe. O Senhor sabe quais são os medos, inseguranças e incertezas. O Senhor conhece, ó Deus, e nós colocamos isso nas Suas mãos, em orações e súplicas, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos traga a Sua paz, que nos traga o equilíbrio, que nos traga a moderação, Senhor, que nos traga a razão, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te damos graças, ó Pai. Graças pelo marido, Senhor, que o Senhor nos deu. Graças pela esposa que o Senhor nos deu. Graças pelos filhos que o Senhor nos deu. Cada um aqui, Senhor, agradece ao Senhor pelo marido, pela mulher, pelo pai, pela mãe, ó Deus, pelos filhos, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado condições financeiras de cuidar dos nossos filhos. E lhe pedimos, ó Deus, dá-nos também condições intelectuais e emocionais para cuidarmos dos nossos filhos. Dá-nos condições espirituais para cuidarmos dos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus nós Te clamamos, sem nos rendermos aos Seus pés, sem nos rendermos diante do Senhor, não conseguiremos, não perseveraremos, não teremos paciência, seremos imediatistas, ó Deus, sem o fruto do Teu Espírito, ó Pai, sem nos colocarmos na Sua dispensação, ó Deus, em Suas mãos, ó Pai, em Seu domínio, ó Deus, não conseguiremos, não há como, Senhor, vivemos uma vida em família equilibrada segundo a Sua vontade, se nós mesmos não estivermos vivendo a Sua vontade. Não há como, Senhor, fazermos a nossa vontade, aquilo que queremos e desejamos, ó Pai, e queremos colher frutos equilibrados e satisfatórios da nossa família. Não há como, Senhor, darmos vazão à nossa natureza pecaminosa, vivermos nossa vida longe dos Teus princípios e ter resultados positivos e satisfatórios da nossa família e com os nossos filhos. Oh Deus, em nome de Jesus nós Te clamamos, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, abra-nos os olhos, ó Deus, abra-nos o entendimento, Senhor, renova o entendimento daquele que ainda está fechado, Senhor, para aprender com a Tua palavra, para se render aos Teus pés, ó Deus. Traga os corações ao arrependimento, meu Pai, traga os corações ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus erros e falhas, ao reconhecimento dos caminhos errados que escolheu para seguir, ó Deus. Dai-lhes entendimento para que retrocedam desse caminho. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Seu caminho, ó Deus. Volte-se para a Sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Precisamos de Ti, Senhor. Clamamos a Ti como igreja, clamamos a Ti no coletivo, clamamos a Ti, Senhor, sentindo a dor de todos, ó Deus, porque todos precisamos uns dos outros. Uma família bem sucedida, meu Deus, também vai te trazer fortalecimento, ó Pai. Quando todos os irmãos, ó Deus, conduzem suas famílias de acordo com a Sua vontade, isso também é bênção para a minha família, é bênção para os meus filhos, é bênção para mim como esposa, é bênção para o meu marido, ó Deus. Oh Pai, nós nos fortalecemos também nos exemplos daqueles que servem ao Senhor perseverantemente, daqueles que permanecem nos Seus caminhos, a despeito das lutas e dificuldades. Aliás, ó Deus, a Sua palavra nos diz para termos motivo de grande alegria quando passarmos por aprovações, porque a aprovação gera em nós perseverança, Senhor, e nós queremos perseverar, ó Pai, e é fortalecedor para a nossa alma quando vemos irmãos e irmãs perseverando nos Seus caminhos, tomando atitudes corretas, ó Deus, segundo a Sua vontade, ó Pai. Deus, nos fortaleça como igreja, nos fortaleça como família.
família. Nos fortaleça individualmente como pais, ó Deus, como filhos, ó Pai. Nos fortaleça na Tua palavra, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Amém, queridos irmãos. Podem se assentar. A palavra está com o pastor nesse momento. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esta palavra, por esse dia, por esse mês que nós estaremos voltados para a família e esperamos no Senhor que Ele acrescente bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que as nossas famílias aprendam mais, sejam melhores, sejam mais abençoadas ainda. Esperamos assim no Senhor. E é certo que Ele não falha, é certo que Ele é fiel. E o que depende dEle, Ele sempre fará o melhor e nos abençoará. E nós devemos nos dispor a fazer tudo quanto for possível e necessário para desfrutarmos das bênçãos do Senhor por todo o tempo e nesses dias voltar para a família. Amém? Nós vamos cantar um cântico. Enquanto cantamos, você que trouxe sua contribuição, você vai trazer, vai entregar em honra, adoração, gratidão ao Senhor nosso Deus. Eu quero cantar um canto. Nós estávamos, Edinaldo e eu estávamos em Elvésio essa semana passada e eu ouvi ali um cântico que há muito tempo não ouvia e eu sei que alguns irmãos aqui sabem cantar e os tocadores eu acho que não sabem tocar. De vez em quando eu estou aprontando isso com vocês, né? Mas não fiquem chateados, não. É bom que a gente vai aprendendo. E eu sei que alguns irmãos sabem. Aproveitando o momento da família, esse cântico, ele começa: não vou calar meus lábios, vou profetizar. Nos fala de abençoar um ao outro, de abençoar as pessoas e de abençoar a família. Eu gostaria que nós pensássemos na família ao cantarmos esse cântico e que nós realmente declarássemos bênção sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre as famílias que não estão aqui, alguns irmãos que não estão aqui nesta noite, alguns por problema de enfermidade, outros quem sabe por desânimo, seja lá qual for o motivo, a razão. Nós queremos abençoar todas as pessoas, todas as famílias à nossa volta, porque o Senhor nos chamou para abençoarmos. Amém? Sabe quem é essa música? Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti uma missão, cujas águas nunca secarão. Diga aí: não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar,
tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, nem a ti nem a tua família. Sobre cada vida, sobre cada família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. O manancial do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca se. Eu quero te convidar a ter uma palavra de gratidão nesse momento por sua família. Talvez você pense que não há razões para agradecer a Deus por sua família, mas eu quero te convidar a ter uma palavra de gratidão ao Senhor pela sua família, seu casamento, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus familiares. Dê graças a Deus por tudo, mesmo pelas lutas, pelas adversidades, pelos problemas. Diga: Senhor, eu te dou graças. Obrigado por tudo de bom e tudo aquilo que não vai bem. Me dê forças para continuar. Eu te dou graças porque o Senhor está comigo. Vamos agradecer nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por todos os meus familiares, minha mãe, meus irmãos, meus sogros. Ó Deus, minha família, ó Deus, estendida, ó Deus, por vários lugares. Obrigado, meu Deus. Obrigado, ó Deus, pela minha parentela, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos meus tios, meus sobrinhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo aquele que se achegou à minha família. Obrigado pela comunhão, pelo vínculo. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de conhecer e amar os outros. Obrigado, ó Deus, pelas famílias da igreja, pela família igreja. Obrigado, Senhor. Que a tua graça seja sobre cada um de nós. Que o Senhor continue nos abençoando. E nós te damos graças pelo privilégio de vivermos como família. Nós abençoamos as nossas famílias. Te damos graças porque sabemos que as tuas mãos estão estendidas sobre nós para nos abençoar. Nós agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias. Obrigado por esse dia, obrigado pelo culto, obrigado por cada família aqui nesta noite. Obrigado por essa semana que está começando. Obrigado por esse mês que está iniciando, Senhor. Dá-nos a tua graça, a tua bênção, que o propósito, ó Deus, de vida de cada um de nós esteja estabelecido diante do Senhor. Que o propósito, ó Deus, de cuidarmos melhor das nossas famílias e aprendermos mais sobre família e abençoarmos mais as nossas famílias nesse mês seja alcançado no Senhor, no nome de Jesus. Que a tua graça seja sobre todos nós, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações eternas do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, abençoe a sua família e que na paz do Senhor Jesus tenha uma ótima semana.